preparado para ter muitas informações sobre saúde e bem-estar que irão te ajudar a alcançar um equilíbrio ideal para uma vida feliz e saudável? A palestra que você vai acompanhar agora é sobre programação metabólica e os primeiros 1.100 dias, com a doutora Elizabeth Larisa Hidalgo. Ela é formada em medicina pelas Faculdades Integradas Aparício Carvalho, fez residência médica pela Fundação de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado, pós-graduação em nutrição infantil pela Universidade de Boston, pós-graduação em terapia intensiva pediátrica e neonatal, pós-graduação em nutrologia infantil, fez mestrado também em doenças infectoparasitárias, possui um título de especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria e também ela é instrutora do Programa Nacional de Reanimação Neonatal. Com vocês, a doutora Elizabeth Hidalgo. Oi, gente. Prazer estar aqui para poder falar nessa jornada Viva Mais um pouquinho sobre um tema tão importante e tão especial que é a programação metabólica e os primeiros 1.100 dias de vida do bebê. Os primeiros 1.100 dias é um período fundamental para o crescimento e o desenvolvimento infantil. Trata-se de uma janela de oportunidades onde é possível a gente adotar os hábitos, atitudes que irão influenciar a vida inteira desse ser humano. O que são os primeiros 1.000 dias, então? Então, os primeiros 1.000 dias, eles compreendem o período da gravidez, o primeiro ano e o segundo ano de vida do bebê, complementando, assim, os primeiros 1.000 dias. Então, tudo o que a gente faz nesse período de 1.100 dias faz uma diferença imensa na vida da criança. Mas, então, por que a gente estava falando 1.000 e 1.100 dias? Então, por que, então, a gente vai levar em consideração esse conceito de 1.100 dias? Então, 1.100 dias vão compreender também os 100 dias que antecedem a gestação, que seria um período de pré-concepção. Então, os fatores de riscos identificados como possíveis determinantes de obesidade e outras doenças da vida adulta, elas podem ser influenciadas diretamente pelos primeiros 1.100 dias de vida do bebê, por incrível que pareça. Então, não é frescura cuidar da alimentação e da vida aí da criança pequena. Então, o período de pré-concepção até os 2 anos de idade é um período considerado mais crítico para indução, né, de doenças. Então, tudo que a gente faz ali, a gente consegue prevenir e consegue melhorar a qualidade de vida do seu filho quando adulto. Então, por que a gente vai falar desse conceito 1.100 dias? Então, 1.100 dias vai entrar em consideração também os 100 primeiros dias pré-concepcionais daquela gestação planejada. Os primeiros 1.100 dias, eles vão agir diretamente na qualidade de vida do adulto. São fatores determinantes também como fator de risco na obesidade do adulto. O período da pré-concepção até os 2 anos de vida, eles podem mudar, né, a história de vida de um ser humano que está em construção. Qualquer intervenção que a gente tenha, cujo objetivo é reduzir o risco de doenças que possam prejudicar a qualidade de vida do adulto, qualquer benefício que a gente faça, ele é extremamente importante. Então, a gente deve focar nesse período porque ele é fundamental para modificar e para a gente conseguir complementar os hábitos de vida e de alimentação dessas crianças. Então, qual que é a importância da alimentação na gestação e nesse período de pré-concepção? É uma fase de importante crescimento e desenvolvimento. Ela está diretamente relacionada aos efeitos no padrão da saúde ao longo da vida, né? Os riscos de saúde de criança e de adultos, que incluem hipertensão, obesidade, eles podem ser programados durante esse período gestacional e pré-concepcional, né? A alimentação da mãe durante o período, ele ajuda a determinar o paladar e o olfato do bebê também, uma vez que as nuances dos sabores, eles passam através do líquido amniótico e a gente pode programar, digamos assim, o paladar e o olfato do bebê.
Então, como isso funciona? Então, quando a gente faz uma seleção criteriosa do que a gente está comendo, a gente sabe que a gente está passando isso para a criança. Então, quando eu escolho me alimentar bem, na gestação, quando eu escolho comer frutas, legumes, alimentos não processados, alimentos in natura, eu estou fazendo um bem para minha criança também. Particularmente, alimentos como frutas, vegetais, grãos, nuts, castanhas, nozes, sementes, alguns tipos de chá. Então, eles fornecem uma série de substâncias bacanas e que vão além somente de vitaminas e minerais. E o que é mais importante a gente lembrar? Quanto menos industrializados e mais alimentos in natura, é melhor. É um conceito já bastante disseminado, que é desembale menos, descasque mais os alimentos. E o aleitamento materno, onde é que vai entrar? Então, o leite materno ele pode influenciar as preferências alimentares do bebê. Então, o sabor do leite, as nuances do sabor do leite materno, ele vai modificar conforme a dieta materna. Então, resumidamente, o bebê é o que a mãe come. Então, se você está comendo bem, você está passando nutrientes bacanas, positivos. Se você só se alimenta de fast food, é isso que você também está passando, né, nas nuances do sabor do leite materno. Os primeiros 1000 dias, eles vão contribuir para moldar as preferências alimentares futuras, né, da criança. Então, a gente reduz a chance de erros alimentares, a gente reduz a chance da criança ser extremamente seletiva, quando a gente tem um hábito alimentar saudável desde um período pré-concepcional. E é importante a gente ressaltar que hábitos alimentares ruins, eles são fatores de risco para agravos de desordens nutricionais no futuro. Então, quanto mais a gente consegue buscar essa alimentação saudável para a criança desde dentro da barriga, é mais fácil para que essa criança tenha um hábito alimentar mais saudável. Então, quais são os benefícios para a saúde materna do aleitamento? A gente ajuda no controle do peso, do pós-parto, a gente também tem um fator de risco protetivo, né, para o câncer de mama. O leite materno ele é oferecido exclusivamente até o 6º mês de vida e a gente não oferta outros líquidos nesse período. Não precisa de água, de chazinho. 6 primeiros meses de vida, aleitamento materno exclusivo. Após os 6 meses de vida, tendo sinais de prontidão alimentar, a gente dá início à introdução alimentar complementar e ela deve ser sempre feita de maneira oportuna. O aleitamento materno, ele deve ser estimulado pelo menos até 2 anos de vida. Ele não tem prazo de validade para acabar. Então, a gente não precisa tirar o leite materno em nenhum momento porque alguém quer. O leite materno, ele não perde suas propriedades com o passar do tempo. Então, outra coisa que é muito interessante é a gente saber qual é a relação entre a obesidade na prole e a gestação. Tem um estudo que diz que, então, quanto é o excesso de peso na infância e o maior IMC materno no período pré-gestacional ou um excesso de ganho de peso gestacional. Então, quanto maior o IMC materno, pré-gestacional, então, maior a chance de uma obesidade aí nos filhos. Então, como resultado desse estudo, os autores eles mostraram o quê? Que em comparação com os controles de peso normal, as mães obesas antes da gestação, elas representaram um aumento significativo de até 3 vezes para o risco da prole desenvolver obesidade também. Então, essa relação da obesidade, ela está relacionada também da obesidade materna, ela está relacionada também com a obesidade da prole. Então, é muito importante que a gente entenda que a criança ela não é um mini adulto. A criança é um ser humano em construção. Então, a gente precisa trabalhar para que ela tenha os melhores hábitos, que ela tenha as melhores condições de crescer com saúde e sem doenças. Então, a relação com o desenvolvimento, né? Na vida intrauterina, nos primeiros anos de vida, o contexto ambiental, onde a criança está inserida, ele pode ter, e ele tem grande influência ali no seu desenvolvimento neuropsicomotor. Então, nesse período, o cérebro apresenta um boom de crescimento e de desenvolvimento. A criança aprende muita coisa nesse período. Então, é um bebezinho
que nasce bem molinho, com 2 anos ele está ali correndo, subindo, pulando, então é um boom de desenvolvimento mesmo. Então, para que essa criança consiga atingir o pleno potencial dela, o ambiente em que ela vive, ele deve ser o mais saudável possível. Quando eu estou num ambiente saudável, eu consigo criar crianças saudáveis. Se eu estou num ambiente doente, geralmente eu vou criar o quê? Crianças doentes. Então, eu preciso buscar um ambiente saudável para atingir o pleno potencial de desenvolvimento dessa criança. A alimentação materna, ela tem também uma relação com as infecções infantis. Então, em 2012, a OMS destacou que a origem de deficiência de micronutrientes na gravidez e na infância, então ela está relacionada também à prática e consumo de alimentos inadequados, e isso aumenta a frequência e a gravidade de infecções. Então, é interessante a gente saber que pode existir uma relação ali com a gravidade e o aumento das infecções em relação com a comida, com a alimentação que aquela família tem. A alimentação materna, com predomínio de alimentos ultraprocessados, com alta densidade energética, mas não uma densidade energética rica, uma densidade energética de aditivos, de gordura, de sódio e açúcar e baixa concentração de nutrientes, de micronutrientes. Isso pode impactar diretamente ali na frequência e na gravidade das infecções da criança. Então, a dieta, quando ela é feita com o mínimo de alimentos ultraprocessados, com o mínimo de alimentos industrializados, e quando a gente foca nos alimentos mais in natura, com hortaliças, castanhas, proteínas, preparações caseiras, a gente oferece uma concentração e maior biodisponibilidade dos micronutrientes que são naturalmente presentes nos alimentos. Outra coisa importante da gente lembrar que o açúcar e o excesso do açúcar, ele está relacionado diretamente com as doenças cariogênicas da infância. O dente é uma parte muito importante que a gente tem que cuidar da dentição da criança. Uma vez que o consumo de açúcar começa muito precocemente, então a gente tem uma chance muito maior de ter doenças cariogênicas graves já na vida da criança pré-escolar. Então, são aquelas crianças que já precisam fazer extração dentária, são crianças que já precisam de múltiplas restaurações. O processo, né, da doença cariogênica, ela é muito intensa na criança que consome uma quantidade muito grande de açúcar. Então, quanto mais frequente o consumo, maior a chance de cárie, independente do tratamento com flúor, independente eu vou no dentista diversas vezes ao ano, mas se ela consome muito açúcar, essa chance de risco de doença cariogênica aumenta muito. Então, resumidamente, né, para a gente encerrar, se você quer que o seu filho cresça saudável, que o seu filho tenha uma boa vida no futuro, o maior exemplo ele tem que vir da gente, dos cuidadores, do pai, da mãe e de quem está cuidando diretamente da saúde daquela criança. O exemplo que a gente dá como cuidador, ele é fundamental. Eu preciso me alimentar bem para que aquela criança veja e se alimente bem também. Uma vez que eu me alimentei adequadamente durante a gestação, eu tenho uma chance infinitamente maior de ter uma criança que come bem. Se eu tenho uma criança que come bem, consequentemente, a gente vai ter ali um adolescente e um adulto que come melhor também. Então, esses primeiros 1.100 dias, esses primeiros 1.000 dias, eles são de extrema importância. Então, não é frescura cuidar da alimentação da criança. Cuidar da alimentação da criança é amor, porque você está cuidando dessa vida desse adulto. Você está cuidando para que essa criança não se torne um adulto com doenças. Você está cuidando para que essa criança seja um adulto saudável. A gente está construindo uma vida, uma nova vida. Então, para que venham mais ali 1 milhão de dias bons, os primeiros 1.000 dias, eles devem ser extremamente bem cuidados. Então, são 2 anos, basicamente, que vão mudar o resto da vida da criança. Então, não são 2 anos de, como muita gente costuma dizer, é frescura, o menino está com vontade. Quem nunca comeu
né, um monte de biscoito, não vai sentir vontade de comer. Então, na realidade, você precisa cuidar para que aquela criança tenha uma alimentação adequada. Uma vez que essa criança tem uma alimentação balanceada, rica em micronutrientes, ela vai ser um adulto que come melhor. Um adulto que come bem é um adulto sem doenças. Então, a gente não está cuidando somente dessa criança pequena, a gente está cuidando da vida lá da frente, com esse olhar que começa aí nesses 2 primeiros anos de vida. Aqui no Hospital Adventista de Manaus, você tem à sua disposição cerca de 50 especialidades e mais de 1.500 exames. Agende sua consulta pelo aplicativo Consulta Fácil. Baixe agora mesmo.